Alô galera, tudo bem com vocês? Olha, boa noite a todos. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma pequena reagir a um pequeno vídeo de um pastor falando alguma heresia aqui. O irmão Júnior, novamente ele mandou outro bom vídeo para mim, um vídeo curto, perguntando qual era o sentido da fala desse pastor. Né? E eu, de cara, já vi uma heresia gigante, né? Aqui, eu vou colocar a fala dele para vocês. Ele vai falar várias argumentações, mas eu vou focar no principal foco, que é a igreja. Você já ouviu por aí falar, né, meu irmão, minha irmã? Quando algum pastor, algum protestante fala assim, a igreja não salva ninguém. Mas é interessante, esse mesmo protestante, esse mesmo pastor, quando você fala, após deste ir à sua igreja, não se reúne em assembleia não, fica em casa orando com a Bíblia, ele fala, não, eu tenho que me reunir. Quando você manda ir para outra congregação, também não quer. E por que a igreja não salva ninguém? Mas qual o sentido? Como pode ser isso, né? Separa-se o ministério de Cristo do ministério da igreja? Vamos ver o que esse pastor fala, depois eu vou dar uma explicação com a Bíblia aqui. A Bíblia Ave Maria, a Bíblia Padre Manuel Matos Soares, para vocês entenderem melhor. Vamos ver o que ele fala, bora ver logo. Aí depois eu vou argumentar com vocês. Vocês peguem a Bíblia de vocês. Eu vou citar aqui alguns versículos da Bíblia. Creio que vai ser uns 3, 4 ou 5. Se vocês puderem anotar aí, vocês anotem para depois seguir. Mas peguem a Bíblia para seguir pelo menos 1 ou 2 comigo, tá certo? Vamos lá. Vamos ver o que esse pastor herege fala. Vou colocar aqui meu fone para nós escutarmos a heresia do pastor, né? Veja a loucura que esse pastor está dizendo. O ministério da igreja não é salvar. Veja esse vídeo até o final e eu volto com vocês. Então o ministério da igreja não é salvar. Amados, nós estamos trabalhando uma coisa que já foi resolvida. Tudo o que podia e o que necessitava ser feito pela salvação do homem foi feito por Jesus na cruz. Não. Até aí, ele está falando uma verdade, mas ele vai falar besteira, né? Ele está falando umas meias verdades aí, né? Ele vai piorar a fala dele, né? Não há mais sacrifício pela salvação. Porque qualquer sacrifício feito por qualquer... Olha, aqui eu já poderia entrar na questão do santo sacrifício também. Se eu sei que ele está querendo dar uma abordada nesse ponto, mas ele não dá nele, vai continuar falando heresias, né? Ele não entende nada sobre a missa, como sempre, mas vai falar outras heresias, né? Qualquer outro homem, na tentativa de salvar alguém, é impuro, porque nossas mãos estão manchadas de sangue. E qualquer coisa que eu faça para tentar salvar alguém, eu estou dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz foi insuficiente, então eu estou carregando a mensagem do anticristo. Não há obra que possa ser feita para a salvação de alguém. Existe a proclamação de uma salvação já feita. Então a salvação ela não é para ser operada, ela é para ser proclamada. E uma vez proclamada a salvação de todos, nós trabalhamos agora a reconciliação dos homens. Com Deus, consigo e uns com os outros. Então o ministério da igreja não é salvar. O ministério da igreja... Vocês prestaram atenção no que esse homem falou? O ministério da igreja não é salvar. Misericórdia, Senhor. Mas eu vou explicar para vocês o problema quando ele falar isso. Qual o problema nas igrejas protestantes, né? Tendo a humanidade sido salva pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós temos agora a sublime, solene e eterna vocação de reconciliarmos os homens com o seu propósito eterno em Deus, com o seu propósito eterno em si mesmos e no seu propósito eterno uns com os outros. E o propósito eterno de... Ele vai se contradizendo a todo instante. Depois ele fala, nós temos o papel de reconciliar. Já é uma ação dentro dessa salvação deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É uma participação, mas ele próprio ele não compreende o que ele está falando. Vamos lá. Deus não era Deus querendo criar uma reunião de devotos, mas era o Pai usando todas as suas atribuições de Deus para formar uma família.
Então, se tudo não está terminando em família, nós não estamos cumprindo o propósito. Porque o propósito nunca foi divino, o propósito sempre foi paterno. Quem estabeleceu uma vontade eterna não foi Deus querendo ser pai, foi o pai na sua atribuição de Deus formando uma família. Então a humanidade foi criada para ser a família de Deus. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse pastor. Marca o arroba dele aqui nos comentários. Olha, ele próprio está pregando para uma assembleia, ele está fazendo, entre aspas, essa reconciliação dos homens com Deus, entre aspas, e ele acha que a participação no ministério de Cristo, a igreja não tem como participar de salvação. E eu vou falar aqui para vocês que é justamente o contrário, né? No final ele vai falar palavras de exortação para a própria igreja que ele está congregando, mas ele vai dizer, igreja não salva ninguém. Mas qual igreja não salva ninguém, pastor? A sua, que o senhor participa? Possa ser. A igreja católica ela é diferente. A igreja que tem 2000 anos é diferente da sua igreja, pastor. Eu vou explicar para vocês por quê. Olha, quando ele fala a igreja não salva ninguém, é uma fala obscura. Qual o entendimento esse pastor tem sobre o termo igreja, né? Se a gente for buscar, né, ele separa o ministério de Jesus da igreja. Mas na Bíblia está assim? Vamos em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver logo no verso 9 a ascensão do Senhor, né? No Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, você pega aí, marca, no capítulo 1, verso 9. Dizendo isso, elevou-se da terra, à vista deles, uma nuvem o ocultou, né? A parte A do verso 9 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Jesus está se despedindo da sua igreja. Essa igreja ia ser sua testemunha. No verso 8 do mesmo capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele fala, né, sobre aquela espera em Pentecostes, ia chegar ainda o Espírito em Pentecostes, né? O Espírito Santo, ele fala, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Aqui está a Bíblia Ave Maria. Minhas testemunhas. Até então, esse pastor, ele não compreende bem, né, o que significa testemunhar Jesus. Somente falar, depois ele vai falar ele próprio vai falar que tem um ministério da reconciliação. Ele próprio, de alguma maneira, ele já entende que a igreja de Jesus tem que fazer parte desse ministério de salvação de Jesus. Ela não é algo separado, ela é algo que continua a missão apostólica, a missão salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, no meio dos apóstolos. Por quê? Porque Jesus ascende os céus com sua glória, ele volta para o Pai. E era preciso permanecer também aqui na terra, e ele vai agir aqui na terra por meio de quem? Do Divino Espírito Santo dentro da igreja. Essa testemunha, esse termo fala sobre testemunha, o próprio São Pedro vai falar sobre isso na escolha de Matias, no capítulo 1, São Pedro, verso 22, de Atos dos Apóstolos, São Pedro vai falar sobre essa questão, sobre essa questão de testemunha na escolha de Matias, né? No verso 22 está assim, a começar do batismo de João, ele está fazendo uma pregação, né? Até o dia em que de nosso meio foi arrebatado um deles, ele está falando ali de Jesus. Um deles se torne conosco testemunha da ressurreição de Cristo. Ele está fazendo uma pregação, está dando o testemunho daquilo que ele ouviu e viu, São Pedro, né? Esse termo testemunha, pastor, não é simplesmente ficar simplesmente pregando, mas era fazendo aquilo que Jesus fazia para a santificação dos escolhidos, daqueles que iam se converter ao cristianismo. Preste atenção que no capítulo 3 de São João, e você pega a sua Bíblia aí, eu vou com a Bíblia do Padre Manuel Matos Soares, vai dizer assim, capítulo 3 de São João, pode anotar aí, para você ver o que Jesus fazia no seu ministério. Aí Jesus pregava, Jesus curava, e Jesus também fazia, né, aquilo que a gente chama via sacramental, aquilo que dá
a santificação, né, ao homem através do batismo. Ali é o começo, é a iniciação de um cristão. Quando recebe o batismo, a gente chama dentro da doutrina católica, né? No capítulo 3 de São João, verso 22, vai dizer: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, habitava com eles e batizava. Jesus batizava aqueles que iam até ele. A igreja, ela ficou com esse ministério também do batismo. Se a gente for lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 38, aquela conversa do eunuco com Filipe, depois de ter entendido melhor através da graça do Espírito Santo que agia em Filipe, o eunuco pediu para ser batizado. Como ia batizar agora, pastor, sem Jesus mais? Como ia batizar, pastor? É a ação. O ministério da igreja é a continuação, pastor, do ministério de Jesus. Não se separa, pastor. Tu tá dizendo isso porque tu sou uma ovelha separada e desgarrada, pastor. Olha o que Filipe fez. Mandou parar o carro, eunuco, e disseram desceram os dois à água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Ô, pastor, por que Filipe o batizou, pastor? Porque em Pentecoste a igreja recebeu esse poder, pastor, do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai dizer: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um redemoinho como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha, pastor, depois daqui, pastor, os discípulos começaram a fazer algo semelhante ao mestre. O próprio Jesus vai dizer: nenhum discípulo é maior do que o seu mestre, mas com toda a obediência e humildade fará coisas igual ao seu mestre, né? Não, a igreja não é maior do que Jesus, ela faz o ministério que Jesus a designou, pastor. Ô, pastor, não faça isso não, pastor. Porque se ela não faz isso, se a gente vai lá para Marcos capítulo 16, verso 16, Jesus vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Mas essa palavra crer tem uma continuação com batizado, pastor. Se crê, se diz que crê, mas não quer ser batizado, não vai entrar no reino dos céus, porque o próprio Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, versos do 3 ao 5, né? Tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, pastor. Ô, pastor, não faça isso não, pastor. Aí fica bem complicado essa sua pregação e essa meditação. O irmão Júnior, obrigado, irmão Júnior, por ter trazido esse vídeo para mim, para que assim eu possa mostrar a você, católico, que vê esse pastor, que deu uma exortação até bonita no final aos seus irmãos, falando sobre a questão da paternidade e o termo família. Mas, pastor, tem que ter continuação, pastor. A igreja que você tanto despreza, a igreja católica, ela é o corpo místico de Cristo, aquela que recebeu de Jesus e tem essa continuação de 2000 anos, pastor. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, vai dizer que Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, pastor. Não se separa Jesus da igreja, pastor. Não faça isso, não. Tem coisas que Jesus fazia que a igreja, só ela pode fazer, pastor. Preste atenção que aqui eu estou falando de alguns sacramentos. Por exemplo, o batismo, e agora eu vou colocar aqui a unção dos enfermos, pastor. Olha, lá em São Tiago, no capítulo 5, verso 14, vai dizer: está água enfermo, chame o sacerdote da igreja, e façam orações sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Ó, pastor, como vai ficar aqui, pastor, se essa igreja ela não é uma continuadora do ministério de Jesus, que ela não está aqui para transmitir e trazer essa salvação para os homens, pastor? Ô, pastor, mas sabe por que eles falam isso, meu irmão? É tática, como eu falei no começo do vídeo, é tática para tirar o foco da igreja. Mas quando alguém entra na Assembleia do Senhor desse, ele não quer mais que saia. E ele vai atribuir que a sua igreja tem um ministério de salvação.
de trazer àquela alma a graça de Deus. Mas quando fala de outras igrejas, não, igreja não salva. É tática protestante, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. É só basicamente uma palhazinha do que eu peguei aqui que o irmão Júnior me deu. Muito obrigado, irmão Júnior. Salve Maria, que viva Cristo Rei. Vamos compartilhar o vídeo, bora se inscrever no canal. Vamos curtir? Vamos curtir para esse vídeo chegar a mais pessoas, para que as pessoas entendam as artimanhas dos pastores protestantes. Olha, salve Maria e que viva Cristo Rei.